Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, a tia Geisa tá aqui para deixar mais uma aula de história e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a cultura indígena, certo? Especificamente, nós vamos falar hoje sobre brincadeiras indígenas. Vamos conhecer algumas dessas brincadeiras, características, conhecer um pouquinho dessa história, certo? Bom, o cotidiano nas aldeias, né? Como é a vida, né, dos índios, né, como é que eles vivem, como é, né? Nas aldeias, as brincadeiras têm sempre um envolvimento com a natureza, certo? Eles brincam de pés no chão, tomam banhos no rio, eles utilizam folhas e galhos de árvores, né, para fazer, certo? Penas e outros elementos naturais. Brincar na aldeia é uma diversão ao ar livre, certo? Eles brincam no meio das árvores, lá pelas aldeias, certo? Onde as crianças aprendem a preservar também a natureza e tudo que há em volta dela, certo? Observa aí as imagens, ó. Temos aí os índios, né? Olha aí, as crianças, né? Bom, e aí a tia Geisa vai falar um pouquinho sobre essas brincadeiras. Vou mostrar agora para vocês algumas dessas brincadeiras, tá certo? Bom, geralmente as brincadeiras indígenas têm alguma relação com o modo de vida deles, certo? Com os rituais ou tradições, né? E a cultura de cada aldeia. Dependendo da tribo, os tipos de brincadeiras podem ser diferentes. Bom, a tia Geisa colocou duas brincadeiras aí, que é o cabo de força e o ranca mandioca, tá vendo aí, ó? São dois tipos de brincadeiras indígenas. O arco e flecha também é uma brincadeira. Além de ser uma brincadeira quando eles são crianças, quando eles vão crescendo, eles também utilizam o arco e flecha para caçar, né? Então, é muito importante eles aprenderem a mexer com isso, né? Tem também aí a corrida do saci. Vocês conhecem o saci, né? Aquele lá, saci pererê, de uma perna só, né? Então, eles também têm essa brincadeira corrida de saci, que eles brincam correndo numa perna só. O banho de rio, que eles adoram, né, gente? Eles tomam banho no rio. E o balanço, olha aí as indiazinhas se balançando, né, no balanço. Tem também a perna de pau, certo? E a bola improvisada, né, que eles fazem lá a bola de pano, né, do material que eles tiverem. E aí eles fazem essa bola e brincam com a bola, tá certo? Bom, nós vamos conhecer também agora alguns materiais que eles utilizam para fazer os brinquedos, né? Quais são esses materiais, certo? Que eles utilizam. Bom, muitos brinquedos nas aldeias são construídos pelos próprios índios a partir de elementos da natureza, do que eles já têm lá, né? Um exemplo disso é o galho de árvores, certo? Eles utilizam galhos de árvores. Tia Geisa, mas qual a brincadeira? Lembra lá da perna de pau? É feito com os galhos, né? Tem aí o cipó também, certo? Que é usado como cordas, tá vendo aí o cipó? Esses galhos descendo aí parecendo cordas, ó. É chamado de cipó, também eles utilizam, certo? Folhas, algumas folhas, penas também são utilizadas. A pena para fazer a peteca, todo mundo sabe aqui o que é uma peteca, né? Sabia que a peteca também é uma brincadeira indígena e eles utilizam, né, as penas ou as folhas também para fazerem esse brinquedo, certo? Bom, nós vamos falar também um pouquinho sobre a cultura urbana, né, que é aquela cultura da cidade, né, que a gente sabe que hoje em dia as aldeias, muitas das aldeias não são mais como eram antigamente, né? Antigamente a gente via algumas aldeias que só convivia lá os índios, outras pessoas ainda não tinham convivido com esses índios. Hoje em dia não, né? Os índios vão até a cidade, as pessoas da cidade vão até a aldeia conhecer. Então, devido a essa interação, né, essa mistura de culturas, né, a gente percebe aí, ó, as índias, né, jogando futebol, ó, não é mais, elas agora vestem roupas comuns como nós vestimos, né? Antigamente não, a gente sabe que antigamente, muito antigamente, os índios de antigamente geralmente andavam pelados, né? Ou então usavam folhas, certo? Vestiam
roupas como se fossem feitas de folha, do material que eles têm, que eles retiram da natureza. E aí você observa, ó, elas estão jogando com uma bola de couro, né, que não é típico deles, mas que eles têm agora, todas vestidas, né, ó, com roupas, certo? Então isso aí faz parte o quê, né, da cultura urbana, que levou isso lá para as aldeias, né, ó. Há tribos que também utilizam brinquedos da cultura urbana. Isso acontece por causa da interação entre as diferentes culturas, tá certo? E a tradição, né? A gente sabe que existem aldeias, tribos que já se modificaram, que já mudaram um pouco da sua cultura, mas ainda existe aquelas que ainda continuam da mesma forma na tradição, certo? São culturas que vivem em locais isolados. O que é isolado, tia Geisa? Que eles não, é como assim, eles não se misturam com outras pessoas a não ser as pessoas da aldeia deles, certo? Ninguém entra na aldeia deles a não ser as próprias pessoas que moram lá. Eles não se misturam, vamos dizer assim, certo? Então eles vivem isolados e não possuem nenhum tipo de interação com a vida urbana, né? Com as pessoas da cidade, eles não têm essa interação com eles, né? Nesses locais, os brinquedos seguem a tradição e a cultura do próprio grupo indígena, certo? Olha aí, ó, o peão deles, como é que é feito, né? Tá vendo aí, ó? E a peteca também, que é uma brincadeira típica indígena, certo? Bom, a gente vai falar uma curiosidadezinha, né, sobre os indígenas. Além das brincadeiras, outras atividades fazem parte do cotidiano das crianças indígenas. Elas possuem momentos de interação com os mais velhos, que contam histórias, né, para passar a cultura de geração para geração. Ó, os mais velhos contam as histórias para os mais novos, né, de tudo que eles vivem, das histórias, né, do passado deles. E aí, essa história, essas crianças crescem, formam famílias e contam essas histórias para os seus filhos também. E aí essa cultura, essa geração vai passando, certo? Olha aí os índios, né? Ó, tá vendo aí? Todos enfeitados, né? Com os filhos, colares, certo? Brincos, certo? Bom, a tia Geisa vai deixar aqui essa agenda do dia pra gente, certo? Uma atividade lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem, tá bom? Tchau, meus amores, até nosso próximo encontro.